Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de comportamento organizacional. Nessa aula, vamos falar de um tópico muito importante, que são os conceitos de liderança. Mas, afinal, o que é liderança? Veja, quando nós procuramos a palavra liderar nos dicionários, encontramos principalmente os termos dirigir, conduzir e orientar. Esses termos definem exatamente o que o líder deve ser, qual é o papel que o líder deve exercer. Além de inspirar confiança nas pessoas, de modo que elas se sintam estimuladas e principalmente influenciadas a alcançar os objetivos, a realizar os desafios e as metas propostas pela empresa. A influência ela pode ser formal, ou seja, imposta pelo cargo que o líder exerce, ou natural de uma pessoa e não inerente ao seu cargo. É aquela famosa frase que a pessoa diz assim: aquele cara ele já nasceu para ser líder, eu me inspiro naquela pessoa. A pessoa tem traços de lideranças, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente na nossa aula. O líder também é aquele que inspira as pessoas a segui-lo por meio de sua influência interpessoal e não necessariamente pelo seu poder. Nós temos alguns exemplos na nossa história, como Nelson Mandela, Martin Luther King, que foram pessoas que inspiraram, fizeram com que multidões o seguissem, ouvissem e fizessem o que eles estavam dizendo. Mas afinal, qual é a característica ou quais são as características existentes em um líder? Todos conseguiram inspirar as pessoas e abraçar as suas causas como se elas próprias fossem as idealizadoras e, portanto, alcançar o objetivo comum é apenas uma consequência natural. Mas se a gente parar para pensar um pouco, de onde vem essa fonte de poder? De onde vem essa inspiração? De onde vem essa força que faz alguém ser líder? Pela literatura, nós temos duas fontes de poder. É o poder de posição, que ele vem do poder legítimo, ou seja, é aquele poder que ele é concedido pela posição que a pessoa ocupa dentro da organização. Um outro ponto é o poder de recompensa, que é aquele poder de você justamente dar recompensas financeiras a outras pessoas por algo que elas conseguiram, por algum objetivo que elas alcançaram. Um outro ponto é o poder de coerção. Esse poder ele tem a origem na autoridade de aplicar punições aos colaboradores. O outro poder ele se refere ao poder pessoal. Né? Esse poder pessoal ele pode vir de poder de perito. O que é isso? Ele está fundamentada no conhecimento ou habilidade que aquela pessoa tem. Às vezes ela tem uma habilidade ou um conhecimento especial com relação a fazer alguma tarefa, a desempenhar alguma tarefa. Tá? Então, isso faz jus aí ao poder de perito. Um outro poder é o poder referente. Então, ou seja, o líder ele desperta nos colaboradores identificação por meio de suas características pessoais, ou conquistas, ou admiração, ou respeito. E isso influencia positivamente quem está ao seu redor, fazendo com que essas pessoas queiram seguir esse exemplo, queiram ser igual a essa pessoa. Então, tanto o poder de posição como o poder pessoal são importantes na liderança. O poder formal do cargo, o poder de recompensar ou punir alguém, né? E o poder de ter conhecimento ou habilidade diferenciada, ou de influenciar pessoas, né? Através do respeito ou por admiração, cada um deles é um papel de extrema importância dentro da liderança. Então, se você combinar todos esses poderes aqui, eles vão
formar um líder forte, um líder que todos respeitam e que todos conseguem seguir e fazem isso de bom grado. Então, fazendo um breve resumo do que a gente viu até agora, liderar é a habilidade de influenciar as pessoas a atingirem objetivos. Além disso, ela é inspirar pessoas a segui-lo, não somente pelo poder da sua posição profissional, né, a posição que você tem dentro da empresa, mas principalmente por meio da sua influência interpessoal, que é o jeito, que é a maneira de você lidar e tratar as pessoas. Então, para que nós possamos entender um pouco mais a fundo essa questão de liderança e de como ser um bom líder, vamos falar um pouquinho sobre a teoria dos traços. Ela é uma das primeiras que surgiram. Na verdade, ela se fundamenta na seguinte questão, que a pessoa ela possui em sua personalidade alguns traços que fazem com que ela se torne de maneira natural um líder, fundamentando-se em qualidades e características pessoais que diferem as pessoas que são líderes das pessoas que não possuem essas características. E nós podemos notar que em alguns grandes líderes, esses traços são comuns e determinantes, tais como autoconfiança, extroversão, carisma, coragem, entusiasmo. Eles passam uma confiança muito grande e tem também uma inteligência emocional fora de série, entre outras características que os líderes têm. Vamos entender um pouquinho agora quais são essas competências de alto desempenho que os líderes devem ter. Então, as competências relacionadas com a liderança. Impulso, que é a motivação para alcançar objetivos propostos pela empresa. Veja, a empresa ela tem objetivos. E ela, por si só, os colaboradores, se não tiver alguém liderando e mostrando a direção, dificilmente esses objetivos são alcançados. Então eu tenho que ter alguém que faça um planejamento, que tenha foco em alcançar esse objetivo. Então esse impulso é essa motivação para alcançar os objetivos que foram propostos pela organização. E o líder ele tem um papel muito grande nesse movimento entre atingir os objetivos propostos pela organização e fazer com que os seus liderados tenham essa mesma percepção, essa mesma visão e essa mesma vontade. Uma outra competência muito importante é a motivação para liderar. Ou seja, o líder ele utiliza a capacidade que ele tem de influenciar as pessoas, de socialização, para que essas pessoas consigam seguir o líder, seguir o que ele fala e assim todos juntos caminharem numa mesma direção, que é o objetivo, ou seja, geral da empresa ou de alguma tarefa naquele momento. Então, a motivação para liderar é uma competência que ela tem que ser exercitada diariamente. Você tem que fazer com seus colaboradores sejam influenciados de uma maneira positivamente. Sendo assim, fica muito mais fácil e tranquilo de se alcançar os objetivos. Uma outra competência bastante importante é a integridade. Ou seja, você líder tem que transmitir confiança e transformar as palavras em ação. Os seus colaboradores, os seus liderados, eles têm que sentir confiança no que você faz, no que você diz. E principalmente quando você transforma as palavras em ações. Vamos falar um pouquinho agora sobre autoconfiança, que é você transmitir autoconfiança para as pessoas, para que elas se sintam confiantes. Ou seja, é você chegar do lado do seu colaborador e dizer o seguinte: olha,
Vamos lá, vamos fazer, você pode, você é capaz, eu estou junto com você. Então, quando você transmite essa autoconfiança, você dá uma força enorme para esse colaborador. Isso vem em conjunto também em apoiar o que ele está fazendo. É você dizer, olha, você é capaz e vai que você consegue. Isso faz uma diferença enorme no dia a dia das pessoas. Uma outra competência que o líder deve ter é inteligência. Inteligência para quê? Para que ele possa processar e principalmente analisar e transformar a informação em alternativas diversificadas, descobrindo novas maneiras, novas oportunidades de resolver aquele conflito, de resolver aquele problema, de dar uma solução para cada tipo de situação que ele tenha que enfrentar. Uma outra competência muito importante é que o líder ele deve ter o conhecimento do negócio, o conhecimento de como é que funciona toda a empresa, toda a organização. É de fundamental importância conhecer o negócio para que as ideias sugeridas sejam úteis para o crescimento da empresa. E ele só pode ter esse tipo de ideia, né, se ele tiver uma visão sistêmica do negócio e conheça todas as entradas e todas as saídas desse negócio. Quando eu sei tudo o que acontece na empresa, quando eu sei o que um departamento faz e o que influencia no outro, fica fácil a minha tomada de decisão e também fica fácil eu sugerir novas ideias. E finalmente chegamos na inteligência emocional. Elas devem andar lado a lado, né? Um pouco do racional com o emocional. Não é fácil a gente conseguir esse equilíbrio. Então, eu tenho que ter uma habilidade de me adequar muito grande a diversas situações sem perder o foco. Eu tenho que ter um equilíbrio entre o que é racional e entre o que é emocional. Ou seja, eu não devo tomar decisões baseadas só no meu emocional e eu também não posso tomar decisões baseadas só no meu intelectual. Então, assim, é uma briga muito grande aí nessa balança para que a gente possa equilibrar essas decisões sem perder o foco dessa minha inteligência emocional. Então, para a gente fazer um breve resumo das principais competências, nós temos rapidamente por impulso, que é a motivação para alcançar objetivos, a motivação para liderar, que é utilizar a capacidade de influenciar as pessoas a segui-lo, a integridade, que é transmitir confiança, a autoconfiança, que é de você transmitir para os seus liderados o instinto de autoconfiança, a inteligência para você analisar e processar as informações e conseguir tomar decisões corretas, o conhecimento do negócio, que é fundamental para você sugerir novas ideias ou traçar um novo rumo para o seu negócio. E a inteligência emocional, que é onde você tem que adaptar a várias situações sem perder o foco. Qual é o foco? O objetivo principal das organizações. Falando um pouquinho sobre teorias comportamentais, algumas sugerem que o comportamento do líder é que determina se ele é ou não um líder eficaz, deixando de lado o foco nos traços de personalidades, né? Isso significa que líderes eficazes podem ser treinados, já que os comportamentos eles podem ser aprendidos. Vamos dar uma olhadinha então como são definidos esses estilos de liderança. Nós temos três. Existe então a liderança autocrática, que é o poder centralizado no líder, ou seja, quem toma as decisões é o líder. Na verdade, eles a impõem sobre os seus
colaboradores e que devem aceitar sem questionar. Então, nesse caso aqui, o líder nada mais é que um manipulador de todas as decisões que são impostas, como a gente diz, de goela abaixo aos colaboradores. E quem não se sujeitar a esse tipo de imposição é uma carta fora do baralho. Certamente ele vai ser excluído, vai ser mandado embora desse grupo, porque não atende ao estilo de liderança dessa pessoa. Por outro lado, nós temos a liderança liberal, onde o chefe, o líder, ele dá total liberdade aos colaboradores, exercendo uma participação mínima nas decisões da equipe. Então, ou seja, quem toma as decisões, quem fala como pode ser, é a equipe e o líder, nesse caso, ele pouco intervém. Seguindo um pouco a linha da liderança liberal, a gente tem a democrática, onde o líder ele expõe as suas ideias, né? Ele fala para os colaboradores o que ele está pensando, mas ele incentiva a todos participarem da tomada de decisão. Em alguns momentos ele trabalha conduzindo e orientando a equipe, mas essa é um estilo de liderança onde todos aqui, né, têm voz ativa para dizer o que pensa e, quem sabe, juntos chegarem a um melhor denominador comum, ou seja, a uma solução que agrade todo mundo ou que faça com que a empresa alcance o objetivo ou com que aquele problema seja solucionado de uma forma democrática. É interessante esse estilo de liderança porque ele faz com que os colaboradores sejam parte da solução. Isso faz com que eles fiquem mais engajados e mais comprometidos ao objetivo final, ao sucesso daquele ponto em questão. Eu vou deixar algumas perguntas aqui para que vocês reflitam e pensem um pouquinho. Com qual dos tipos de liderança que nós falamos anteriormente você se adaptaria melhor no seu dia de trabalho? E qual dos estilos de liderança você acredita ser o mais eficaz e por quê? Então eu deixo aqui essas perguntinhas para que vocês possam pensar e refletir um pouco. Qual líder você queria ser? Aonde você se encaixaria nos tipos de liderança, nos estilos e aquilo que você acredita ser mais eficiente? Vamos falar um pouquinho agora de duas pesquisas que aconteceram nos Estados Unidos, uma no estado de Ohio e o outro na Universidade de Michigan. Então, esse estudo consiste do quê? Então, pesquisadores identificaram dois comportamentos que consideram os principais entre os líderes. São eles a consideração e a estrutura inicial. A consideração ela está relacionada com o nível de sensibilidade do líder, em relação ao colaborador, no que diz respeito aos seus sentimentos, se a comunicação é aberta e eficaz, se existe uma confiança mútua e se o ambiente de trabalho ele gera para aquele colaborador um bem-estar, um bem-estar para todos que trabalham ali. Já a estrutura inicial ela está relacionada o quanto o líder está voltado e direcionado para as atividades, visando sempre alcançar os objetivos das empresas. Nós temos também outro estudo, outra pesquisa que foi feita em Michigan, que chegam basicamente a os resultados similares a que a Universidade de Ohio chegou. Ou seja, os pesquisadores chegaram a dois tipos de comportamentos que eles julgam ser os principais dos líderes, que é a liderança centrada no empregado, no colaborador, que a gente pode fazer uma relação aqui com a consideração, que vê como é o respeito entre o líder e o colaborador, das suas ideias, da autoconfiança, e
um outro resultado, que é a centrada na produção, ou seja, é centrada no resultado do trabalho. Então, de uma maneira geral, as duas pesquisas aqui, elas chegaram a quase um consenso, que ou o líder ele é voltado mais para o lado pessoal do seu colaborador, ou ele é voltado mais para atingir os objetivos da empresa. Então, é baseado nessas duas relações, ou nas relações humanas, ou centrada em resultados. Dentro da abordagem comportamental, existe a grade de liderança ou a grade gerencial. Essa é uma teoria que ela foca muito a preocupação com as pessoas e a preocupação com os resultados. Essa grade ela é dividida em 9 escalas. Trata-se de um modelo onde são compostos, né, ou são propostos 5 estilos de liderança, fundamentados nas escalas dessa grade gerencial, ou seja, focada em liderança e também em resultados. Então a gente começa aqui com o estilo 9.9, que é a gestão de equipes. Esse aqui é considerado o mais eficaz. Portanto, é esse que recomenda-se que os líderes procurem mais, né? Pois é o que se preocupa tanto com as pessoas, no comportamental, quanto com a produção, nos resultados, fazendo com que as pessoas se tornem mais comprometidas com o trabalho por meio da confiança, do respeito conquistado pelo líder. O estilo 1.9 é aquele que tem maior enfoque nas pessoas. E o estilo 9.1 tem maior enfoque na produção. Ou seja, são dois opostos. Né? O estilo 5.5 ele fica na média de preocupação com as pessoas e da produção. Mas esse é um estilo que ele pode evoluir, que ele pode melhorar para chegar no estilo 9.9, que, como a gente já disse anteriormente, é o considerado o mais eficaz estilo de liderança. Então, sendo assim, o estilo que deve ser evitado de qualquer maneira é o estilo 1.1. Ou seja, esse é um estilo em que a preocupação tanto com as pessoas e a preocupação quanto a produção ela é baixa. Ou seja, esse é um líder que, resumindo em palavras, ele não está nem aí, nem para as pessoas e nem para os resultados da empresa. Então a gente vai ver aqui na figura a seguir, que vai ilustrar o que a gente falou aqui de 9.9, 9.1, 1.9, 1.1, a gente entender como é que funciona um pouco essa abordagem comportamental. Bom, então aqui essa é a grade de liderança, né? Ou a grade gerencial, e exemplifica, né, por meio dessa grade, o contexto que nós falamos no slide anterior. Então, ou seja, esse nível aqui ele tem que ser evitado ao máximo. Por quê? Preocupação com as pessoas, nível mais baixo possível. E preocupação com a produção, também o mais baixo possível. Então, esse é o nível que tem que ser evitado. Qual é o nível que nós procuramos? É esse aqui, o 9.9, que ele tem uma alta preocupação com as pessoas, mas também tem uma alta preocupação com os resultados da empresa, com a produção. E a gente tem aqui, né, o 5.5, que é a média entre eles, mas que deve caminhar para alcançar esse resultado. Pode perceber até agora é que nas 3 categorias que nós apresentamos,
elas ficam divididas entre seus comportamentos. Uns voltados para tarefas e outros voltados para o relacionamento. Então, a conclusão a que a gente chega a essas categorias de líderes eficazes é que eles devem investir a mesma energia nos dois tipos. Então, eu não posso ser totalmente voltado para relacionamentos e, ao mesmo tempo, eu não posso ser totalmente voltado para tarefas. Tem que existir aqui um equilíbrio entre essas duas características aqui. Então, ou seja, eu tenho que investir nos dois a mesma energia. Pois somente assim a gente vai ter equipes, nós vamos ter colaboradores que realmente nos sigam e que acompanhem, que façam atividades para alcançar aquelas metas propostas pela empresa. Eu tenho que ter um time aguerrido, eu tenho que ter um time comprometido, eu tenho que ter um time motivado. Pois só assim as metas e objetivos que a empresa propôs serão alcançados. Na teoria contingencial, os traços e o comportamento do líder eles têm que atuar em conjunto. As contingências nada mais são do que circunstâncias que acontecem na liderança. Essas circunstâncias elas podem incluir um contexto, né, de uma atividade ou alguma situação entre os líderes e os seus liderados, algumas tarefas, alguns objetivos que devem ser alcançados, os recursos que a organização disponibiliza para que eles possam executar a tarefa, e outros fatores que possam contribuir para que naquela situação, naquela circunstância, o líder possa agir seguindo a teoria contingencial. Essa teoria ela busca combinar o estilo da liderança com a situação mais favorável naquele momento. Então, para isso, foi criado um questionário que se chama Questionário do Colega Menos Preferido. Esse questionário ele vem para avaliar se a pessoa é voltada para os relacionamentos ou para as tarefas. Esse questionário é composto por 16 adjetivos contrastantes do tipo apoiador, hostil, se a pessoa é desanimado ou alegre, se ela é eficiente ou ineficiente, entre outros. Então, se os adjetivos que descrevem um líder são, em sua maioria, positivo, isso caracteriza um líder mais voltado para relacionamentos, ou seja, mais voltado para as pessoas. Se esses adjetivos mais utilizados são, em sua maioria, de caráter negativo, isso quer dizer que o líder ele é mais voltado para as tarefas do que para as pessoas. Depois de definido o estilo de liderança, Fiedler analisa a situação na qual a liderança ocorre, se fundamentando em 3 aspectos. O primeiro deles, relação entre líder e liderados. Essa relação ela deve ser pautada, deve ser baseada na confiança, no respeito e credibilidade entre líder e liderados. Se você não tem a confiança dos seus liderados, se você não tem o respeito e muito menos a credibilidade, você não é capaz de liderar as pessoas. Não verdadeiramente. Você pode até liderar pela imposição do cargo ou pela força que você tem, mas naturalmente isso não vai acontecer.
e na primeira oportunidade que os seus liderados tiverem, eles vão te derrubar, eles vão falar mal de você, eles vão fazer de tudo para que você não consiga alcançar os resultados. Na verdade, eles vão jogar contra você. Um outro ponto é a estrutura da tarefa. Quando se passa uma tarefa para um colaborador, ela deve ser clara, bem definida e estruturada pelo líder. Você tem que passar para o seu colaborador o porquê daquela tarefa, qual o objetivo, qual é a importância que ela tem dentro da organização. Isso deve ser de forma clara, não se deve ter dúvida nessa tarefa. Caso contrário, ela não vai ser realizada da maneira que você gostaria, ou da maneira que você pensa que ela poderia ter sido. Porque você, quando foi passar, você não passou claramente e não definiu e nem estruturou essa atividade. Então é importantíssimo que você, ao passar uma tarefa, você deixe bem claro com o seu subordinado, com o seu colaborador, se ele entendeu aquela tarefa, se o objetivo daquela tarefa realmente é aquilo que você está passando. O outro ponto é o poder da posição. Esse aqui é o poder da autoridade. Ele está relacionado com o cargo de liderança que você tem, e que aumenta de acordo com a sua autoridade de líder, de coordenador, de gerente, de diretor. Então são esses 3 aspectos aqui para analisar aqui a situação da liderança. Independentemente do modelo de teoria sobre a liderança e as competências e as habilidades, né, de que um líder deve ter, elas devem ser as mesmas que o levaram a alcançar o sucesso profissional. O que existe em comum nas teorias é que, principalmente na teoria das contingências, é que os líderes devem ter sensibilidade e habilidade para se adequar às diferentes demandas e situações que podem surgir no dia a dia no seu ambiente de trabalho. Cavalcante apresenta um modelo para a gente de 8 papéis desenvolvidos por Quinn, em que os papéis significam a maneira de atuar de um líder bem preparado. Vamos ver quais são. O líder mentor é aquele líder que deve apoiar os colaboradores, que deve reconhecer os esforços, que deve ajudar esse colaborador no seu desenvolvimento individual. Então ele faz de tudo para que esse colaborador cresça dentro da empresa, que ele se desenvolva, que ele saia até numa condição de ser um futuro líder, quem sabe. Para isso ele tem que promover o treinamento, para que esse colaborador aprimore cada vez mais as suas competências. Temos também o líder facilitador. Ele deve fomentar, né? Ele deve instigar, ele deve buscar sempre o espírito de equipe, promovendo aí o esforço coletivo e a união de todos no trabalho. E, claro, ele deve administrar os possíveis conflitos que possam aparecer, porque nós temos pessoas diferentes, com interesses diferentes, né, com sonhos, com desejos diferentes e, inevitavelmente, pode surgir algum conflito aqui interpessoal. E o líder, no papel de facilitador, ele tem que promover esse espírito de equipe, fazer com que todos fiquem juntos, tem que unir a equipe para alcançar o objetivo comum. Temos também o líder monitor, que ele deve ter o controle de todos os processos de trabalho da equipe, tem que estar atento aqui a todas as informações necessárias para o bom andamento, para que a engrenagem rode de maneira perfeita
dentro da equipe. Qualquer desgaste que eu tenha aqui em alguma dessas engrenagens, o meu processo não vai fluir. Então, o líder tem que estar bem atento e deve ter o controle de toda a situação para que ele faça essa engrenagem rodar. Um outro estilo de líder é o coordenador. O líder ele deve distribuir e controlar o fluxo de trabalho para toda a equipe. O líder ele deve saber a pessoa que é mais adequada para aquele certo trabalho. Além disso, ele tem que dar as condições, a ferramenta necessária para que o colaborador possa executar de maneira eficiente essa tarefa que lhe foi dada. O líder diretor ele deve estabelecer metas e objetivos, além de fazer todo o planejamento para que a empresa possa alcançar essas metas. Não é só dizer quais são as metas, eu tenho que dizer também como eu vou chegar lá. Tá? E o como eu digo no planejamento. E que essas metas elas devem estar de acordo com a visão desenvolvida e comunicada previamente. O líder produtor é aquele que cria um ambiente saudável em que os colaboradores se sintam motivados e comprometidos com a produtividade, de maneira autônoma, influenciando positivamente na relação entre líder e colaboradores. O líder negociador ele deve apresentar as ideias aos seus subordinados de maneira eficaz e dinâmica, negociando e mostrando sempre os benefícios, né, que essas ideias poderão proporcionar para que todos possam adotá-las e apoiá-las. Por último, nós temos o líder inovador, que deve utilizar e incentivar a criatividade dos seus colaboradores na geração de novas ideias e na solução de problemas. Quando você expõe um problema na mesa e você dá liberdade para os seus colaboradores de trazerem novas ideias, de expor, de explicar, você vai ver que várias possibilidades de resolver aqueles problemas serão tiradas da cabecinha desses seus colaboradores. Só que para isso você tem que incentivar essa criatividade e não cortar a cada ideia que eles possam trazer para vocês. Bom, e é chegada a hora do nosso exercício. Chegamos ao final de mais um tópico do livro Comportamento Organizacional. E agora eu gostaria que vocês descrevessem de maneira detalhada qual é o estilo de liderança do seu superior. Pode ser na empresa que você trabalha atualmente ou em alguma empresa que teve um grande impacto da liderança em sua vida. Então, descreva para mim aqui qual é o estilo de liderança do seu superior. Ok, pessoal? Nos vemos na próxima aula.